A coisa tá feia em Madrid, galera. A coisa tá feia. Já estão pedindo até a cabeça do Florentino Pérez, um dos maiores presidentes da história. Um dos maiores, não. O maior presidente da história do Real Madrid. Meu parceiro, a torcida do Real Madrid não tá de brincadeira. Tá pedindo a demissão do Florentino Pérez, um dos maiores presidentes do futebol mundial, eu diria. E se ele for embora, traga pro Fluminense que a gente quer ele como presidente, né? Porque vou te falar, o maior presidente de todos os clubes tá sendo vaiado, tá sendo pedido pela torcida para ser demitido. A coisa tá feia. O time do Real Madrid hoje, meu parceiro, vaiado do começo ao fim, virou rotina, virou rotina. Jogadores do Real Madrid ser vaiado, principalmente o Vinícius Júnior. Cara, o que o Vinícius Júnior tá passando nos jogos do Real Madrid nesses últimos tempos é sacanagem. Se eu fosse o Vinícius Júnior, eu ia embora, porque chega de ser vaiado, chega de Real Madrid, o cara tá cabisbaixo. É só a Virgínia pra fazer o neguinho feliz, porque a torcida do Real Madrid não quer mais saber, é vaia, atrás de vaia, e hoje sobrou até pro Valverde, pro Bellingham, ninguém escapou. Engraçado, galera, que no começo da semana o Florentino Pérez, o que rolou de boatos em relação ao Florentino Pérez, que ele disse o seguinte, abre aspas, isso foi o que foi noticiado no decorrer da semana, que se a torcida organizada do Real Madrid vaiasse o time, vaiasse os jogadores, ele ia olhar nas câmeras do estádio e ia banir os jogadores que forem, os torcedores que forem pego vaiando o time. E não deu outra, cara. As vaias já começaram do lado de fora do Santiago Bernabéu. Já tinha placar pedindo a demissão do Florentino Pérez, já tinha vaia. E no meio do jogo, não, no fim do jogo, que eu ainda vou mostrar aqui pra vocês, quando o Real Madrid empata, porque o Real Madrid não consegue ganhar no primeiro tempo, empatou o jogo, e meu parceiro, foi vaia, e vaia, e vaia. Eu nunca tinha visto tanta vaia em um jogo do Real Madrid. Mas enfim, vamos falar. Caraca, mas eu tô falante hoje, hein? Falante, existe essa palavra? Eu não sei. Enfim, e vamos falar da escalação do Real Madrid que veio pra campo hoje. Courtois, que é de lei, já tá no gol. Valverde, Asensio, Hilsen, Carreiras, Tchouaméni. Vai anotando aí. Camavinga, Gonzalo Garcia, mais uma vez titular. Calma aí, vamos continuar. Bellingham, Mbappé e Vinícius. Mas como assim, ô Jefinho? O Gonzalo Garcia tá sendo titular, mesmo com o Mbappé voltando pro time titular. Pra quem não sabe, o Mbappé tava lesionado. O Xabi Alonso bancou o Gonzalo Garcia como titular. O moleque resolveu. Atacante tem que fazer o quê? Gol. E o moleque fez gol. Fez gol contra Real Betis, contra Barcelona. E quem mais? Eu não me lembro. Se você se lembrar, coloca aqui nos comentários, porque eu não tô lembrado. Mas o moleque fez, se eu não me engano, 4 gols desde que ele assumiu a titularidade. Foi 4 ou 5 gols com a camisa do Real Madrid nos últimos 5 jogos. Então, para um cara que não é titular, que assumiu a bronca em substituir o Mbappé, que é o craque do time, que é a figura mais importante desse Real Madrid, o moleque não fugiu, deu conta do recado e tá aqui no time titular do Real Madrid contra o Levante. Lembrei o nome do time, eu tinha esquecido. Contra o Levante. E aí você deve estar me perguntando, mas uai, cadê o Rodrigo, que vinha jogando bem, vinha sendo o destaque do time nos últimos jogos, junto com o Mbappé, jogando mais que o Vinícius Júnior. É verdade, a gente tem que falar isso, que o Rodrigo hoje, no Real Madrid, tá jogando mais do que o Vinícius Júnior. Mas cadê ele, Jefinho? Cadê ele? O Vinícius Júnior não. O Rodrigo, cara, tá lesionado. Eu tentei descobrir qual que é a lesão do Rodrigo, eu não descobri, e é por isso que o Rodrigo não vem sendo escalado no time do Real Madrid,
no jogo passado e agora nesse. No jogo passado que foi que o Real Madrid foi eliminado na Supercopa da Espanha não, que ele já perdeu pro Barcelona. Foi eliminado na Copa do Rei, vexatório, time da segunda divisão, não fala nada que a crise tá só aumentando e já partiu daí. Já partiu daí. Mas Rodrigo não tá. A gente tem essa escalação aqui e deu bom? Deu. Real Madrid venceu e já começou como? Com o Mbappé aos 6 minutos tendo a primeira chance do jogo. O Mbappé, cara, é muito diferente. Aquela cortada clássica, puxa pra cá, bate, desviada. Primeira chance do jogo do Mbappé. Essa foi a primeira chance. E a segunda chance mais clara do jogo que a gente teve foi essa aqui, ó. Lançamento do Asensio. Que puta lançamento, né, Asensio? Tu é zagueiro mesmo ou tu é meio campo? Enfim, Asensio. Muita gente torce o nariz pro Asensio, mas ele vem desempenhando bons jogos do Real Madrid. Sejamos sinceros, é verdade. Tem zagueiros melhores no Real Madrid? Tem, mas tá todo mundo lesionado, cara. Fazer o quê? Então, na falta de zagueiros, vai ele. E ele tem metido uns golzinhos por aí, né? Pra quem tá acompanhando o Real Madrid, o Asensio tem brocado uns golzinhos por aí. Acha essa assistente do Mbappé que pega de primeira. Cá pra nós. Se o Mbappé faz esse gol aqui, seria muito parecido com aquele gol que ele fez na final da Copa do Mundo contra a Argentina. Aquela chapada. Que jogo do Mbappé aquele contra a Argentina, né? Só faltou o Colomboani ter feito aquele gol, que eu tenho raiva dele até hoje por não ter feito. Enfim, essa foi a chance mais clara do Real Madrid no primeiro tempo. E do lado do Sevilha, cara, pra gente não dizer que o Sevilha não jogou nada, não fez nada, teve essa falta aqui que eu acho, cara, que se fosse gol seria um puta gol. Olha isso. A princípio, eu pensei que tinha sido gol. A bola bate pelo lado de fora da rede, mas não entra. Essa foi a chance que saiu do Levante. Uma chance de falta. Primeiro tempo, mais ou menos, mas é isso. Final do primeiro tempo, 0-0. O que que acontece? Vamos pro intervalo. Agora é o momento da gente conversar com a Arbeloa, organizar as ideias, voltar mais forte e ganhar essa parada, né? Beleza, tudo bem, pode ir, mas logo depois das vaias. Escuta as vaias, cara, depois do jogo, escuta isso. Cara, muita vaia para os jogadores do Real Madrid, muita vaia. Muita vaia. Que isso, meu parceiro. Mas por que tantas vaias pro Real Madrid? Cara, se você tem acompanhado o Real Madrid, você tem visto os jogos, tem assistido. Ai, cara, o Real Madrid, nos jogos que tava ganhando, vencendo, não entregava bons jogos. Foi muito rara as vezes que o Real Madrid do Xabi Alonso conseguiu entregar bons jogos. Entregava resultado, mas a gente sempre ficava com aquela sensação. Esse time falta entrosamento. Falta alguma coisa nesse time que eu não sei. Tá faltando o quê? Química? Entrosamento dos jogadores? Só o Mbappé faz gol? O que acontece com o Real Madrid? O que falta pro Real Madrid engrenar? Ter aquela química, aquela conexão entre os jogadores que a gente percebe que falta. E é por isso que o Xabi Alonso hoje não é mais técnico do Real Madrid. Porque, olhando os números, só os números, o Real Madrid do Xabi Alonso tem mais vitória do que derrota. O aproveitamento do Xabi Alonso à frente do Real Madrid não é tão horrível assim. Mas por que foi mandado embora? Porque esse time, apesar dos resultados, das vitórias, ele não convence nem quando vence. E a gota d'água foi a Supercopa da Espanha, que o Real Madrid perdeu por Barcelona mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo. Ano passado já tinha perdido, já tinha sido humilhado pelo Barcelona, perdeu os 4 jogos do ano. A torcida não aguenta, cara. É por isso o motivo dessas vaias. É por isso que
que o Real Madrid tem vaiado tanto, a torcida do Real Madrid tem vaiado tanto esse time por causa dos maus jogos do Real Madrid. Perdeu mais uma Supercopa da Espanha pro Barcelona. E se não bastasse, para melhorar ainda mais a situação do Real Madrid, vai lá na Copa do Rei e perde, é eliminado para um segundo time da segunda divisão espanhola. Beleza, Real Madrid ainda tem Champions, La Liga, tem mais o quê? Eu não sei. Eu sei que se o Real Madrid não melhorar urgentemente, vai passar um ano sem ganhar nada. E a torcida do Real Madrid, cara, me desculpe, tá acostumada a todo ano ganhar alguma coisa. E é um time gigante, tem um investimento gigante, é o maior clube do planeta. Não pode o Real Madrid passar um único ano sem ganhar um mísero título. E é por isso o motivo dessas vagas. Final do primeiro tempo, 0-0. Real Madrid volta pro segundo tempo. Final do primeiro tempo, 0-0. Tá aí a foto pra vocês. Real Madrid volta pro segundo tempo já modificado. O Xabi Alonso mexeu no time, que não deu certo essa escalação. Quem entra? Arda Güler, que perdeu espaço com o Xabi Alonso. E no início do trabalho do Arbeloa, ainda não é titular, mas hoje ele entra. E, cara, não é loucura dizer que o Arda Güler foi o melhor jogador em campo, porque ele mudou a história desse confronto. Ele transformou o Real Madrid nessa partida contra o Levante. Outra modificação que o Arbeloa fez também no intervalo foi: tirou o Gonzalo Garcia e colocou o Márcio Tutuano. O Real Madrid veio melhor e já começou como? Com isso aqui, ó. Mbappé, pedala pra cima, pênalti no homem. Pênalti claro? Vamos ver. Puxou a bola, aquele pênalti já marcado, né? Eu vou dar um totozinho, o jogador inocente vem, faz o pênalti. E eu vou lá e cobro e faço. Por quê? Porque eu sou craque, porque eu sou o dono do time. Eu sou foda. Isso é o Mbappé. Eu tô entrando aqui, tô incorporando o Mbappé. Não liga não, é loucura. Vai pra cobrança de pênalti. Ele não crava. O goleiro dançou. 1-0 Real Madrid. Bem melhor segundo tempo. Voltou com outra cara. O que uma modificação, né? O que um jogador pode fazer a diferença no Real Madrid. Mas aí eu te pergunto, cadê o Vinícius Júnior? Não tem Vinícius Júnior no jogo. O Vinícius Júnior muito escondido. Parece que as vaias da torcida afetaram ele, porque o Vinícius Júnior pegava a bola e não era aquele cara que a gente já sabe o que ele faz. Ele pega a bola, vai pra cima, tenta o drible, não importa, é isso? Não importa quantas vezes ele erra, o Vinícius Júnior incisivo, o Vinícius Júnior que ataca, o Vinícius Júnior que não tem medo da defesa adversária, vai pra cima, erra, vai pra cima, tenta, uma hora ele consegue. Hoje não. Hoje, o que teve do Vinícius Júnior foram só vaias da torcida. Tem um lance do Real Madrid, tem um lance do Vini no corredor, na hora do intervalo, que ele tá sentado em uma escada e ele tá muito cabisbaixo, cara. Essas vaias têm afetado o Vinícius Júnior. Isso é fato, é nítido que isso tem afetado o Vinícius Júnior psicologicamente. E se um jogador não tá bem psicologicamente, ele também não vai conseguir desempenhar um bom futebol. Então, essas vaias não tá fazendo bem pro Vinícius Júnior. Eu tenho certeza que se a situação não mudar, se o Vini não conseguir voltar a fazer grandes jogos, assim como fez recentemente contra o Barcelona, que apesar do Real Madrid ter perdido o título, o Vinícius Júnior tava jogando muito bem, fez aquele golaço, que puta golaço, mostrou que o moleque é decisivo em grandes jogos, ele não se esconde, mas se não mudar a situação do Vinícius Júnior, muito provavelmente, eu não sei, cara, se ele continua no Real Madrid. Eu torço para que esse cara vá pra uma Premier League da vida, porque aí seria, show de bola o Vinícius Júnior no Manchester United, que venceu o Manchester City hoje
com a estreia do novo técnico. Que estreia do Manchester United, meu parceiro. Há muito tempo que o Manchester United não jogava desse jeito. Amassou o Manchester City do Pep Guardiola, um dos seus maiores rivais. Enfim, o foco não é o Manchester United, é o Real Madrid. Gol do Mbappé de pênalti. Vinícius Júnior sumido no jogo. O Mbappé é foda, é fera, é craque, é o dono do time. Me falta adjetivos para descrever o Mbappé no Real Madrid. Mas tem que ganhar alguma coisa, né, Mbappé? Até o final do ano, porque senão muita coisinha vai cair pra você. Enfim, gol do Mbappé de pênalti, muito craque, tira o goleiro, comemora e vamos pra frente. Gol dele, né? Tá aí na foto pra vocês. Continuando, cara, a gente tem o segundo gol logo na sequência também, não é muito longe do primeiro gol. Aqui no segundo tempo só deu o Real Madrid com a entrada do Mastutuano e do Arda Güler, gerou muito volume de jogo. O Real Madrid cresceu muito de produção e mereceu um resultado mais positivo. Escanteio do Arda Güler, mais um gol do psicopata, do louco da cabeça. Asensio, zagueirão do Real Madrid, da base. Que inclusive ele saiu aplaudido nesse jogo, tá? Em meio às vaias pro time do Real Madrid. Pedindo a cabeça do Florentino Pérez. Vaia para Vinícius Júnior, Bellingham e Valverde. O Asensio saiu aplaudido pela torcida do Real Madrid quando foi substituído. Se eu não me engano, substituído ou quando acabou o jogo. Eu não sei, eu não lembro. E, cara, o Valverde tem que jogar de meio campo. É loucura botar esse cara pra jogar. Calma, meu filho. É loucura botar o Valverde pra jogar de lateral. Apesar dele entregar ótimos jogos. Mas o Real Madrid, cara, tem que contratar mais jogadores. Porque o plantel tá recheado de jogadores lesionados. E eu não sei se não daria pra aproveitar um jogadorzinho aqui, outro ali, não sei, final de contrato. Até mesmo nessa janela pra estar reforçando o time. Porque ainda tem a principal competição do mundo, que é a UEFA Champions League. Tem a La Liga, que o Real Madrid tá vivo. Apesar do Barcelona ter arrancado de vez. Tá jogando muita bola. O Barcelona com o Rafinha, cara, Lamine Yamal, Pedri, não sei não se vai dar pro Real Madrid. Mas enfim, o Real Madrid amplia com o Asensio, 2-0 no placar. Temos aqui essa baita chance. Como eu disse, o Real Madrid foi o dono das ações no segundo jogo, no segundo tempo. Dominou todos os quesitos. Passe, finalização, posse. Todos os quesitos que você imaginar e procurar aí nos aplicativos que entregam as estatísticas, o Real Madrid dominou. Teve essa chance aos 75, que se sai esse gol do Mastutuano, que chutaço na trave. Mas essa chance com o Bellingham, que aqui pra mim é gol perdido. Se o Vini perde esse gol, hein? O que a gente ia cair em cima do Vini é bagra. A Virgínia tá acabando com o homem. Gol perdido do... Não lembro. Pulamos pra próxima. Mais um gol dele. Jude Bellingham. Perdeu isso aqui também. Deu uma puxadinha aqui. Perdeu. O Real Madrid foi o dono do jogo, do segundo tempo. Muitas vaias no primeiro, mas no segundo tempo o Arbeloa sacou que aquela formação, que aquele time que ele montou para a primeira etapa não deu match. Gonzalo Garcia e Mbappé jogando junto, mais Vinícius Júnior lá na frente, não funcionou. Então ele sacou logo no segundo tempo, na segunda parte. Já botou Arda Güler e Mastutuano. O jogo melhorou. E o Real Madrid foi o dono do jogo. Final de jogo? Não. Ainda tem isso aqui, ó. Pra dizer que o Vinícius Júnior não participou muito do jogo. Ainda criou essa chance pro Arda Güler, que poderia meter um golaço. Não fez. Acabou aqui. Última chance. 5 minutos de acréscimo aos 91. Final de jogo. Real Madrid 2-0.
Cara, é um começo de uma nova era, um novo trabalho que está sendo implementado agora no Real Madrid com o Arbeloa. Eu não sei se o Arbeloa vai ser uma espécie de... Cara, tu fica aí, a gente te promoveu aí pra ser o treinador do Real Madrid. Só que assim, no final da temporada, dependendo, tu vai ser mandado embora e a gente vai atrás de um nome mais forte. Eu não sei se essa é a intenção do Florentino Pérez. Fala-se em Jürgen Klopp, que seria um baita nome se o Real Madrid consegue a contratação. Inclusive, soltaram umas notas aí dizendo que a condição que o Klopp teria imposto pro Real Madrid para ele assinar contrato seria vender o Vinícius Júnior, mas eu duvido muito que isso tenha acontecido. Mas é assim, cara, tem que ter paciência a torcida do Real Madrid. Um trabalho novo, 2 técnicos no ano, não é tão comum assim no futebol europeu, mas é isso. O Real Madrid venceu. Eu diria que o primeiro tempo foi muito abaixo do esperado, mas o segundo tempo foi muito bom. O time melhorou, entregou uma partida convincente no segundo tempo, eu diria isso. Talvez, não sei. Enfim, deixa aqui nos comentários se você assistiu o jogo. Comenta aí se o Real Madrid com o Arbeloa vai conseguir fazer frente ao Barcelona na La Liga, vai conseguir segurar essa... Como é que eu falo, cara? Essa disparada do Barcelona. Se o Real Madrid vai conseguir ir na mesma pegada do Barcelona. Deixa aqui nos comentários se você acha também até onde o Real Madrid vai na UEFA Champions League. Enfim, o que nós temos para hoje é isso. Real Madrid 2-0 no Levante. E eu me despeço por aqui. Se você assistiu até aqui, eu te agradeço, que é um bom sinal que você teve paciência para escutar um maluco das ideias que não entende nada de futebol, mas aqui a gente tenta falar alguma coisa. E se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreve aqui para estar ajudando nós e até a próxima. Falou!